O Google me faz muito bem, não apenas do ponto de vista de me manter atualizado, talvez essa seja a palavra, mas ele me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Eu sempre falei isso, que eu acho que o Google me fez um profissional melhor e uma pessoa melhor, porque eu interajo com muita gente boa que no início eu olhava e falava, vamos ver o que eu consigo aprender dessas pessoas. Tem muita gente talentosa, que tem um monte de paixões que vão além do trabalho, e eu sempre fui muito nerdzinho de trabalhar muito, sabe? E eu comecei a ficar mais aberto a entender que eu tenho que colocar mais foco além do trabalho e da minha família, que são as coisas que para mim estão na minha escala de valores como importantes. Está começando agora o IPOcast Convida. Mais um podcast do IPO Brasil. Aqui convidamos pessoas com carreiras e histórias brilhantes que fazem a diferença. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, mais uma edição aqui hoje com a minha amiga Rossana. Tudo bem, Rossana? Tá ótimo. Hoje é um dia muito especial. Temos vários convidados especiais, né, Duane? Verdade. Fazer a apresentação do nosso aqui, né? Bom, bem-vindos a mais um episódio. A gente está aqui hoje com o Fábio Coelho, presidente do Google, né? Uma carreira que tem décadas de experiências em várias empresas. O Fábio, uma referência, um agente de transformação do mundo na tecnologia como a gente conhece hoje. E vai falar um pouco aqui sobre os últimos anos do Google, vai falar um pouco sobre a novidade, que é o Bard também, né, inteligência artificial. E se você está curioso para saber um pouco mais sobre tecnologia e como a tecnologia está moldando a nossa vida, esse aqui é o bate-papo certo. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Duane. Obrigado, Rossana. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Conta um pouco da sua trajetória, assim, para os ouvintes saberem, né? O Fábio estava me comentando que são 42 anos, eu não sei se essa era uma informação que a gente podia revelar, mas são 42 anos de vida executiva em empresas, assim, estelares. Então, seria ótimo eles ouvirem um pouco de você, Fábio. Ótimo. Às vezes as pessoas, Rossana, imaginam que o Fábio está lá no Google, deve ser um cara de tecnologia. Na verdade, eu sou um engenheiro civil. Até porque quando eu comecei a trabalhar em 1982 para 83, não existia nem telefone celular, quanto mais internet. E eu comecei a trabalhar como estagiário de engenharia, depois eu virei engenheiro e fui apontando a minha carreira para áreas que eu acreditava que tinham alto crescimento e boa oportunidade, que tinham a ver com o meu perfil. E aí eu fui trabalhar em marketing, fui trabalhar em vendas. Trabalhei na época na Gillette, que depois foi uma companhia que foi comprada pela Procter & Gamble, virou uma série de marcas da Procter. Depois eu fui trabalhar na Quaker, que depois virou PepsiCo, e participei do lançamento do Gatorade aqui no Brasil, e virou um caso de sucesso nos anos 93, 94, 95, faz 30 anos, né? E eu falo isso não como saudosismo, mas como um registro histórico. Depois eu percebi que eu trabalhava em marketing, gostava muito, que eu tinha que aprender um pouco mais de marketing de serviços. Aí eu fui para o Citibank naquela época, embora não entendesse nada de setor financeiro nem de bancos, mas eu achei que era uma ótima oportunidade de entender de bases de dados, de perfis e comportamentos de consumidor, de atividade de uso de produtos, cartão de crédito, investimentos, seguros, quem compra, que tipo de produto, por que motivo. E do Citibank, naquela época, em 97, eu fiz ótimos amigos lá. 3 anos depois, já estava acontecendo o boom da universalização dos telefones celulares, né, da conectividade. E eu percebi que o mundo ia girar em torno de pessoas conectadas e acabei indo trabalhar na BCP, que depois virou BellSouth, que virou AT&T. Então, ao longo dos anos, na AT&T eu tive a oportunidade de ficar quase 9 anos fora do Brasil. Fui para os Estados Unidos, fiquei mais um tempo lá e no ano de 2004 eu fui fechar alguns acordos de distribuição
por um site que a AT&T tinha que chamava yellowpages.com. E eu fui fechar um acordo com a Microsoft, que era dona da MSN, que é propriedades digitais no ambiente digital. Fui fechar um segundo acordo em Sunnyvale com o Yahoo. E aí me falaram, tem uma empresa pequenininha aqui perto, muito legal. Você tem que conhecer, é o Google. Aí eu fui, entrei, vi uma página branca com uma barrinha no meio, um buscador. Eu falei, nossa, mas não tem nenhum conteúdo aqui, né? Que acordo que eu vou fechar para os caras? Bom, fui aprender sobre a empresa. Então, o conceito é sempre buscar, estar aberto para aprender coisas novas. E fechei um acordo comercial para a força de vendas da AT&T ser a força de vendas que distribui, que comercializava a publicidade para o Google, uma das, na verdade a maior. E 5 anos depois, aquele negócio era um negócio de $1 bilhão. Até 2009 eu fiquei lá e voltei para o Brasil. Passei uma passada rápida pelo IG e estou no Google já há 12 anos. Então, se vocês observarem essa trajetória que eu tentei contar de uma maneira resumida, o que a gente observa aí primeiro, muitos anos de trabalho, tentei ser consistente nas minhas mudanças. Estou no Google há 12, fiquei quase 10 entre a AT&T aqui e lá fora. Fiquei 5 em outras empresas, na média. E o que se observa aí é muita persistência, tentativa de olhar para de onde virá a próxima onda de inovação e de oportunidades, tanto de trabalho quanto de criar um impacto social com produtos novos. E com isso, chegamos ao dia de hoje. Então, você surfou várias ondas, assim, bem do comecinho até a crista, né? E as Yellow Pages, páginas amarelas, virou o novo Google. Virou o novo Google, Exatamente. E o meu pai e a minha mãe, que são pessoas muito ponderadas, quando eu tinha 9 anos, eles me mandaram para os Estados Unidos, para Disney. E me mandaram para Disney, só que eles nunca tinham ido. Me mandaram a mim e a minha irmã, que tem 1 ano a mais do que eu. E naquela experiência foram palavras que me marcaram. Meus pais me chamaram e falaram, olha, a gente quer que você que vocês vejam outros horizontes, para vocês entenderem que o mundo pode ser maior do que ele é aqui. E aquilo me marcou profundamente. Isso foi em 73, eu com 9 anos. Na época eles me deram $150 para viajar. Só que os meus pais, eles preferiram fazer o exercício de nos passar a oportunidade de viajar, e eles nunca tinham ido. Eu fiquei, por um lado, aquilo me chamou muito a atenção, por outro lado, eu fiquei tão constrangido com a situação que eu voltei com $100 para casa. Nossa. Daquela época, né? Dinheiro de 73. Eu voltei com $100 para casa. Falei, tá aqui o dinheiro de volta. Mas, Fábio, era para você se divertir. Eu falei, não, eu me diverti. Então, essa história, ela mostra uma série de comportamentos e condutas que eu recebi da minha família, que tem a ver com tentar ter uma trajetória de integridade, tentar entender que às vezes a construção de alguma coisa ela passa pelo sacrifício, pela oportunidade de você construir alguma coisa para alguém, e passa também pela gratidão. Eu sou muito grato por tudo que eu recebi dos meus pais. Muito bonito. Muito lindo. E olhar ao próximo, né? A generosidade. A generosidade. Tremenda. Muito lindo. E, Fábio, eu tenho essa impressão da sua parte, assim, quando a gente conversa, a gente já teve um evento no IPO onde você contou um pouco da tua trajetória e te assisto também em outros lugares que você faz entrevistas, essa ponderação, né? Essa questão de ser consistente. Acho que essa palavra eu já te ouvi falar muitas vezes, né? Dessa questão da consistência. E qual é o papel dessa palavra na sua vida, na sua carreira? Como é que isso foi te acompanhando depois desse momento inicial familiar? Olha, Duane, talvez eu me lembro quando meus pais me deixaram na rodoviária para estudar no Rio de Janeiro, eles falaram assim, olha, eu ia fazer 16 anos, estava com 15 anos, eles falaram assim, tudo que a gente podia te ensinar até agora, nós ensinamos. A partir de agora, você arca com as responsabilidades das suas decisões. Mas a gente está sempre aqui para você. Aquilo me chamou muita atenção e ficou registrado, porque às vezes a gente é adolescente, adulto jovem, a gente é um pouco mais rebelde, a gente não tem os códigos, não lê bem os códigos de comportamentos em determinados ambientes. Estou falando do ambiente de trabalho também. E, logicamente, como qualquer pessoa daquela idade, eu cometi os meus deslizes aí pelo caminho, mas eu acho que o importante foi ter a humildade de reconhecer isso, aprender
para não repetir os mesmos erros. Quando errar, pedir desculpas e entender que eu, ao mesmo tempo que eu não me considero melhor do que ninguém, eu também não sou pior do que ninguém. Então, eu acho que a maior fortaleza que eu posso ter reside em ter uma combinação de persistência com humildade, tá? Entendendo que a gente sai do escritório, o escritório passa, tá? As pessoas que a gente mantém relacionamentos, elas não são porque assim, eu tenho certeza que o dia que eu sair do Google, algum dia eu vou sair de lá, né? Espero sair vivo, né? A gente sai das empresas, as empresas passam por nós. Eu vou ter mais noção de quem realmente está mais perto de mim, e nesse momento está todo mundo muito perto, mas você não sabe como é o dia de amanhã. Então a gente tem que estar preparado para os dias bons, ao mesmo tempo tem que saber conviver com tranquilidade com os dias difíceis, com os dias ruins, e entendendo que a nossa jornada aqui, enquanto a gente tem capacidade de impactar pessoas, a gente tem que impactar para o bem, né? Então eu vejo hoje cada dos projetos, das atividades do meu trabalho no Google, eu uso muito aquela expressão do Larry Page, que quando eu virei vice-presidente do Google em 2015, eles era um grupo limitadíssimo, eles levam você para a Califórnia, tinha um na América Latina, me levaram para a Califórnia e te botam para fazer um treinamento, e aí no quarto do resort, lá do hotel que eu estava, eu ganhei 2 garrafas de vinho com o logo do Google em baixo relevo, engravado, lindo. Nossa. E uma mensagem, tinha um cartãozinho do Larry Page falando: a whisper is a shout. Quer dizer, quando você é líder, quando você interage com muita gente, um sussurro é um grito. E se você chegar com a cara boa, as pessoas vão olhar e falar: tá tudo bem. Se você chegar com a cara ruim, o que está acontecendo? Será que o problema é com ele? Será que o problema é comigo? Será que tem alguma coisa acontecendo com a empresa? Então, ao longo do tempo, eu tentei aprender do papel como a pessoa que tem que dar o tom na organização. Mesmo nos momentos mais difíceis, você tem que ser consistente, você tem que passar uma mensagem equilibrada, você tem que ser otimista na hora de ser otimista, você tem que ser realista, não pode ser sombrio, não pode ser desesperado. E a gente passou por muita coisa no nosso Brasil e no mundo. A gente passou por uma pandemia, a gente passou por uma crise econômica atrás da outra aí no Brasil, mudanças de governo, situações pessoais relacionadas ao trabalho de pessoas que são difíceis, que a gente tem que lidar. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é exatamente a gente ter a tranquilidade de lidar com essas situações, entendendo que nada é permanentemente bom, nada é permanentemente ruim. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer o nosso melhor. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que olhar para as pessoas com um olhar humano. Às vezes as pessoas não estão no seu melhor dia, as pessoas cometem erros, as pessoas não têm o mesmo nível de... não estão tão curtidas quanto um cara mais experiente como eu, que tem mais tempo de estrada, né? E é do jogo, sabe? Errar, corrigir, arrumar, a atitude importa muito. E ao longo do tempo a gente vai separando o joio do trigo e vai conseguindo criar equipes melhores e pessoas que estão comprometidas e motivadas. E fazendo uma retrospectiva, né? Você está há 12 anos, 7 meses no Google. Como é que evoluiu a empresa, a tecnologia nesse momento? Você trouxe várias pinceladas de produtos, de soluções que são parte do ecossistema da Google, né? Mas para deixar claro, como é que era 12 anos atrás e como é que isso foi evoluindo para o que é hoje? Depois a gente fala do futuro, mas claro, pelo menos essa retrospectiva. Rosana, quando eu entrei no Google, o buscador você usava no computador apenas. E a gente tinha o Orkut no Brasil, que era um precursor de redes sociais. Como eu morei os anos anteriores a isso nos Estados Unidos, eu nem sabia o que era o Orkut direito, porque eu via que era um fenômeno que acontecia na Índia, na Turquia e no Brasil. Aí um dia, eu usava muito o Facebook na época, em 2006, 2007, 2008, nos Estados Unidos. Eu achava o Facebook me conectava de volta com pessoas aqui no Brasil. Quando eu entrei em 2011 no Google, era isso que a gente tinha. E havia todo um hype, todo um otimismo em relação à Copa de 2014, Olimpíada de 2016. E eu percebi rapidamente que tinha muita oportunidade de continuar crescendo ali, mas que a empresa não apenas tinha que olhar para a qualidade das suas plataformas, para continuar melhorando o serviço que a gente fornecia, mas também a gente tinha que olhar com muito carinho
para as mudanças de hábito. E tanto foi que o Orkut depois, alguns anos depois, 2 anos depois, ele foi descontinuado, as redes sociais começaram a aparecer muito mais fortes, mas entrou o fenômeno mais importante, que foi, um dia o nosso CEO falou, a gente vai ser mobile-centric. Celular. Vai ser o celular. E ser o celular o centro de atividade da empresa, muita gente questionou, o Google agora na tela pequena, você vai perder a capacidade de buscar, ninguém vai ver vídeo e tal. Foi exatamente o oposto. As pessoas, em vez de ter um computador, todo mundo passou a ter um celular, passou a ser a maneira como que todas as classes sociais se conectaram. A gente teve que fazer um trabalho para educar as empresas sobre como se conectar, como entender estratégia de dados, porque no celular você consegue interagir muito mais vezes, praticamente durante o dia inteiro, e gera mais contexto da sua interação, se você está estacionário. Por exemplo, pedir uma pizza de um telefone celular às 5 horas da tarde é bem diferente de você pedir uma pizza no seu computador. São experiências diferentes. E com isso, o que a gente fez? A gente foi até 2015, 2016, um trabalho enorme de transformar a empresa numa empresa que ela fosse mobile-centric. E quando a gente conseguiu fazer esse trabalho, que foi bastante exitoso, daqui a pouco começou a aparecer o conceito da inteligência artificial. A gente fala de inteligência artificial, a gente tem inteligência artificial nos nossos produtos desde 2016. Olha só. E um dia o Sundar Pichai, nosso CEO, falou que a empresa ia ser AI-centric. Então, muitas coisas que antes eram feitas através de programação e regras começaram a ser feitas com aprendizagem de máquina, machine learning, e com inteligência artificial. Já desde 2016? Desde 2016. Então, quando você vai buscar alguma coisa que gera uma personalização, quando você faz uma busca e a informação vem rapidinho para o seu dedo, quando um vídeo aparece legenda no vídeo, tem um monte de exemplos de uso de inteligência artificial nos nossos produtos desde 2016. E a inteligência artificial só realmente ficou mais difundida, as pessoas sabiam que tinha alguma coisa ali, mas é meio mágica, né? Mas ela só ficou mais difundida com o aparecimento dos modelos de linguagem, dos LLM, né? Os Large Language Models, que foi recentemente com o chat GPT e o Bard, porque você está empoderando a partir daí o usuário, você não está apenas embedando inteligência artificial nas soluções do Google. Você não está resolvendo o problema para ele, você está deixando ele fazer a pergunta. Deixando ele resolver os seus problemas. Ele resolver o próprio problema. Exatamente. E com isso, a inteligência artificial é a bola da vez, que vai ser durante muitos anos uma excelente forma da gente resolver problemas, gerar eficiência, criar soluções para coisas que até então não se podia. Mas tudo dentro de uma escala. Eu acho que o importante é isso, sabe? Lá pelo 2017, mais ou menos, quando o Brasil enfrentou 2 anos de 15 e 16, a nossa economia caiu 4%. O nosso PIB caiu 4% ao ano. Naquele momento, nós trabalhamos muito para mostrar às empresas brasileiras que se você quiser ficar realmente eficiente para lidar com a volatilidade e a crise, as empresas deveriam fazer uma transformação digital que passa por você fazer um assessment completo das suas estratégias, das pessoas, das suas plataformas, das suas interfaces com o usuário, da sua estratégia de dados. Tudo isso aí a gente fez uma jornada de 4 anos. E nós classificamos as empresas em nascentes em relação à sua proficiência digital, nascentes em evolução, eficientes e maduras. Em 2017 não tinha nenhuma empresa madura no Brasil. Depois, com o tempo, foram aparecendo em vários setores. Tem uma em educação, tem duas no setor financeiro, porque as empresas começaram a entender, tá bom, o que eu tenho que fazer para gerar essa eficiência? Isso ajudou muito quando a gente teve a pandemia. Porque durante a pandemia também foi um momento que todas as empresas que estavam mais preparadas, elas tiveram mais sucesso em conseguir operar apenas através de uma interação digital, quase sempre, né? Quando as lojas ficaram fechadas, quando as escolas ficaram fechadas. Então, o nosso papel nesse momento tem sido sempre o tempo todo acompanhar os movimentos para poder ajudar. Recentemente, desde que a pandemia acabou, o que nós tentamos mostrar para as pessoas e para as empresas foi que nós sociedade, saímos transformados dessa pandemia.
categorias mudaram, mais pessoas passaram a confiar no e-commerce, ele permeia hoje todas as classes sociais, as pessoas começaram, a lealdade à marca caiu um pouco, as pessoas começam a buscar outras experiências, várias startups de vários setores se fortaleceram, então as pessoas não têm mais tanto medo de interagir com uma fintech, com um banco digital. Basta ver o resultado de alguns dos grandes bancos digitais brasileiros que estão indo muito bem, apesar do momento econômico também que não Delicado. é o mais fácil, que é o delicado, com a taxa de juros ainda em 13,25, mas a gente começa a ver o seguinte, essa é a realidade do momento, um ambiente permanentemente com alguma turbulência, necessidade de você trabalhar para que as empresas tenham o máximo de tecnologia e entendimento de usuário, para que a gente possa ajudar essas empresas a continuar melhorando seus serviços, produtos, como a gente faz com os nossos, para lidar com essa nova realidade. Fábio, você tem um olhar quase que sempre, né, constante, para o que está por vir. Não existe um desdobramento daquilo que são decisões importantes da companhia, como se tornar mobile-centric, agora AI-centric, e aí desdobrar isso na companhia, né? Vou chamar de transpiração, fazer acontecer, e também imaginar o que está por vir. Quando a gente vê a entrada da inteligência artificial e o poder que ela tem, né, agora como usuários, de resolver problemas do dia a dia, eu me lembro que alguns anos atrás, a gente quando ia viajar para algum lugar, a gente não tinha segurança de andar naquele ambiente porque a gente não conhecia o ambiente. E os mapas digitais, o Waze e outros, passaram a ocupar um espaço na nossa vida que a gente simplesmente esqueceu de se preocupar com o caminho que a gente vai percorrer em qualquer lugar para onde a gente vá. Assim como a calculadora fez há alguns anos atrás. E aí eu queria te perguntar sobre isso em relação à inteligência artificial. O que você enxerga, né? Qual é a camada de coisas que ela vai fazer com que a gente deixe de se preocupar no nosso dia a dia e passe, a partir daí, a evoluir com as nossas profissões, a nossa vida? Olha, a resposta simples é tudo. Absolutamente tudo. Vamos fatiar, então. E vamos fatiar o tudo, que é importante. Em 2018, eu me lembro que eu fui ver a Copa da Rússia. O Google não é o principal buscador da Rússia, lá é o Yandex. E quando eu cheguei numa cidade lá que o Brasil jogou, Rostov-on-Don, como é que eu me comunicaria com aquelas pessoas? Google Translate. Aquilo ali está cheio de inteligência artificial por trás. Quando eu começava a falar português e do outro lado saía russo, o pessoal ficava assim, é mágica, sabe? E a mulher falava assim, ela fazia assim para poder movimentava os braços para a gente poder colocar e ela falava em russo e a gente entendia em português, eu e a minha família. Esse tipo de coisa, você ler um menu em russo e traduzir para português, isso já é o corriqueiro. Qualquer tipo de coisa que pudesse ser melhorado, que existia uma oportunidade de negócio, de uso, que talvez eventualmente se transforme numa oportunidade comercial, vai novamente ser revisitada pela possibilidade de ser permeada por inteligência artificial. Então, às vezes as pessoas falam, mas o que vem aí e tal? Eu diria o seguinte, primeiro, o que vem aí é mais. Mais significa que às vezes a inteligência artificial chegou, mas ela chegou para pouca gente, para poucas aplicações. Vamos lá. Normalmente as coisas chegam para um grupo pequeno e aí tem um fenômeno por trás que vai acelerar isso muito, que é o fenômeno do processamento na nuvem, o cloud computing. Quando você tem o processamento na nuvem sendo levado para qualquer tipo de empresa, pequena, média e grande, e já está disponível para os cidadãos, para a gente guardar as nossas coisas na nuvem, com mais segurança e tudo mais, aí você começa a ter uma explosão de soluções. Mercado de seguros, tá bom, a sinistralidade pode cair, você pode ter menos custo, porque em vez de você ter uma batida que você tem que mandar um técnico para dar uma olhada, com 5 fotos daquele acidente, você já sabe exatamente onde é que tem que levar o carro, qual é o sinistro e tudo mais. Doenças. O Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo fez uma parceria totalmente dentro da Lei Geral de Proteção de Dados
onde ele tem acesso a grandes bases de dados mundiais sobre determinadas doenças. E você, através daquilo ali, você pode, às vezes, identificar uma doença antes dela acontecer. É meio Minority Report, aquele filme do Tom Cruise lá. Que você fala o seguinte, olha, eu vi uma pequena alteração aqui, daqui a 1 ano talvez você tenha uma doença. Então você faz um tratamento preventivo, faz determinado tipo de intervenção antes daquilo virar um problema. Isso vale para tudo que a gente pode poder imaginar. Isso vale. A gente acabou de lançar aqui no Brasil uma coisa singela, está lançando agora, que é você tem no Google o Workspace for Education, que é a nossa plataforma de educação, que está disponível aí para 20 milhões de estudantes no Brasil. Se você resolver um problema e você começar a estar errado, vai aparecer uma série de exercícios do lado. E aquilo ali é como se fosse um professor de inteligência artificial, um monitor que vai te ajudar a você falar, olha, as pessoas que tentaram resolver esse problema normalmente foram por esse caminho e essa é a maneira de se resolver o problema, ele vai te ajudando, fazendo meio que pegando na sua mão para resolver o problema. Acho que tem tantas coisas que podem melhorar, não apenas resolver o problema, melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, pessoas de idade que moram sozinhas. Como é que essas pessoas de idade, um dos principais problemas da velhice é a solidão. Como é que você pode criar um pet artificial, talvez possa ser um pet natural, mas um pet artificial que entende quando você tem que tomar remédio, que te interage contigo, que pode te dizer coisas... tem gente que acha isso aí meio creepy, né? Meio estranho. Eu acho que é melhor do que a solidão. Como o filme Her, né? Como o filme Her. Que é maravilhoso nesse sentido. E tudo isso aí, Rossana, eu acho que é importante deixar claro que quando você trata de coisas novas, a sociedade tem que definir os seus limites. Quando a sociedade eventualmente começa com normas e depois viram leis, sabe? Leis normas são, assim, isso é aceitável, isso não é aceitável, isso invade a minha privacidade, isso... mas eu acho que o papel da tecnologia é tentar trazer soluções, tentar trazer acesso e tentar trazer opção de escolha. Hoje você pode jantar num restaurante bacana, você pode pedir na tua casa pelo e-commerce, você pode ligar para o restaurante, são 5 formas diferentes de você estabelecer o que você quer de uma refeição. No passado você tinha uma só, que você tinha que ir no lugar, né? Depois passou a ter o telefone para você pedir pizza. Hoje você está aí, você vai lá, entra no aplicativo, pede, vai no lugar, passa na porta e busca comida e leva para casa. Então, opções são saudáveis. Como a sociedade vai encarar cada uma dessas soluções que vem com a inteligência artificial, aí a gente ainda está por viver esse momento. Os valores da empresa não podem ser confundidos com nenhuma bandeira ideológica em relação a ambientes políticos e partidários. Então, nós conversamos com todo mundo, ouvimos todo mundo, entendemos todo mundo, desde que isso tudo esteja dentro da lei. Eu acho que essa abertura é fundamental para a gente poder criar uma empresa melhor, evitar a polarização em relação a que nada é realmente totalmente bom e nada é realmente totalmente ruim, mas com tranquilidade, com uma visão que consiga ouvir todo mundo, ouvir os grandes grupos, a gente tenta trabalhar para que a gente ajude o brasileiro nessa inclusão digital. Eu diria que a inclusão digital do Brasil hoje é muito boa, sabe? Aí tem gente que fala, tem uma discussão de fake news. É um pedaço que a gente trabalha, a gente é completamente contra a fake news e trabalha para remover todas as fake news que estão aí quando elas tentam aparecer no nosso sistema. E tudo que aparece no ambiente digital, 99% é bom. O 1% não pode ser também exagerado para que ele seja o motivo de você não ter o 99%. Eu prefiro muito mais que a gente foque nas coisas boas que a empresa faz, ações de sustentabilidade. Fizemos um evento em Belém do Pará com o governador Helder Barbalho, onde nós anunciamos, você falou de sustentabilidade, Rossana, anunciamos mais de 14 projetos que podem ajudar, usando a tecnologia, para entender a origem de madeira, desmatamento, trabalho de empoderamento de determinadas tribos e grupos para que eles possam ter os produtos que eles conseguem comercializar mais disponíveis no mundo externo, não apenas lá no Pará ou no interior.
Então tem muita coisa boa que está vindo aí, e eu acho que o objetivo nosso é sempre, primeiro você traz para todo mundo, depois você ajuda a valorizar o que é bom. Ao valorizar o que é bom, você pode gerar protagonismo para determinadas pessoas, ou talentos, ou grupos, e com isso a gente vai construindo uma sociedade de mais referências, sabe? A maior quantidade de referências é melhor. Eu tive essa discussão na sexta-feira, trouxe um mega speaker para falar sobre inteligência artificial, tendências, estratégia, etc. E a pergunta foi, vai substituir o homem? Eu olhava e falei assim, todos nós vamos ser substituídos. A pergunta não é se vai ser substituído o homem, é se eu vou ser substituída, né? Então, assim, como é que você se torna relevante e como é que você se prepara para as novas tendências? Um pensamento sobre isso que, de fato, assim, o futuro, dizem, né, se você quiser saber sobre o futuro, basta você observar o passado. As coisas vão acontecendo dinamicamente. E se a gente olhar, por exemplo, para o Uber, né, que é uma evolução recente, até 5 anos atrás, talvez um pouco mais no Brasil, acho que da Copa de 2014 para cá houve uma mudança drástica de utilização do Uber, né, porque a demanda por táxis, entre aspas, ficou muito maior do que a oferta durante a Copa do Mundo. Então, no Brasil, opa, agora eu sei que existe. Os taxistas com uma determinada faixa etária, assim, depois dos 55 anos de idade, que não tinham outra profissão, que não sabiam usar tecnologia, esses estão com um desafio muito maior para se adaptar a essa realidade, né? E em muitas cidades ainda utilizam táxi, mas aí ele utiliza o táxi sem ter um meio de pagamento adequado, sem ter um mapa adequado, enfim, tem toda a restrição que impactou muito mais a vida dele do que de outras pessoas. Eu acho que é inevitável que a inteligência artificial faça algo parecido. Então vai ter uma camada de pessoas que tem um distanciamento maior e tem atividades mais operacionais, mais de execução, que a inteligência artificial naturalmente vai substituir. O Doni, não sei não, viu? Eu acho que tem muita gente com mais de 55 anos, inclusive eu, que sabe usar direitinho a tecnologia. Mas o que eu diria qualquer processo de automação, desde a automação advinda da Revolução Industrial, passando pela automação do campo brasileiro, que, se a gente for pensar bem, eu me lembro quando meu primeiro emprego lá, há 40 anos atrás, eu fui abrir uma conta no Bradesco. Eu tinha uma fila do outro lado, até lá fora. Por quê? Porque os bancários estão em greve, porque estão eliminando determinadas funções, sendo substituídos pelas ATMs. O nível de desemprego na sociedade nesses últimos 40 anos, ele se alterou mais em função de momentos macroeconômicos do que em função da automação. Evolução tecnológica. A evolução tecnológica, ela não impactou isso aí. Na verdade, o que ela fez foi permitir o florescimento de maior empreendedorismo, de um terceiro setor, de um setor de serviços também, das atividades terciárias, que fizeram com que a gente pudesse ter mais desfrute da vida. E a gente passou a fazer coisas de uma maneira mais eficiente. E olha só, hoje a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, dá para trabalhar daqui, dali, de outro lugar, que há 40 anos atrás era impensável você trabalhar de qualquer lugar. Então, acho que a questão da empregabilidade também, lógico que cada onda tem uma velocidade diferente, cada onda de tecnologia, mas eu acho que é muito mais importante pensar que esses habilitadores, eles têm que ser levados a todo mundo na sociedade, desde quem tem mais a quem é mais vulnerável, desde quem tem mais idade a menos idade, mais dinheiro a menos dinheiro. Mais dificuldade, menos dificuldade para aprender. Menos dificuldade, e com isso a gente vai realmente promovendo a inclusão digital no país. Deixa eu fazer uma última pergunta, Fábio. Sim, você falou, a inteligência artificial é um tema que agora teve o boom, mas começou em 2016, né? Então a gente está vendo a onda, mas essa onda ela já vem subterrânea há muito tempo. Qual que é a próxima onda? O que a gente ainda não está vendo, que está aí começando a ser discutido e que talvez a gente só perceba daqui a alguns 5, 6 anos? Aí é loteria esportiva, né? Tem que saber, aposta. Eu diria que tem várias ondas, mas eu continuo apostando que é mais de inteligência artificial, mais associada com ambientes, associada com sensores, associada com como a gente consegue fazer com que a inteligência artificial resolva os grandes problemas nossos.
O resto é especulação ou ficção científica. Vai levar a gente a outros planetas, talvez leve algumas pessoas algum dia. Vai resolver os problemas de alimentação, de doença, de saúde, climáticos, que são tão importantes. Eu acho que à medida que a sociedade começa a apontar o seu foco para a maior resolução desses problemas, a gente pode encontrar soluções que vão nos surpreender muito. Mas antes de pensar nas coisas da base da ficção científica, eu prefiro pensar exatamente que a gente tem problemas muito grandes para resolver aqui no nosso mundo, do jeito que ele está hoje, e que a inteligência artificial pode sim ser um elemento fundamental nessa solução. Perfeito. Muito bom. Ó, o Fábio não falou do ChatGPT, mas o ChatGPT fala muito do Fábio. Queria te dizer isso. E falou que tem mais de 55 anos, tá bonitão, Fábio. Não tá parecendo que tem mais de 55, você tá... Da última vez que nos vimos, eu achei que você tá mais jovem até. Já deve ter uns 2 anos, mais ou menos. O Google tá te fazendo bem. O Google me faz muito bem, não apenas do ponto de vista de me manter atualizado, talvez essa seja a palavra, mas ele me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Eu sempre falei isso, que eu acho que o Google me fez um profissional melhor e uma pessoa melhor, porque eu interajo com muita gente boa que no início eu olhava e falava, vamos ver o que eu consigo aprender dessas pessoas. Tem muita gente talentosa, que tem um monte de paixões que vão além do trabalho, e eu sempre fui muito nerdzinho de trabalhar muito, sabe? E eu comecei a ficar mais aberto a entender que eu tenho que colocar mais foco além do trabalho e da minha família, que são as coisas que para mim estão na minha escala de valores como importantes. Eu comecei a colocar mais foco também em outras coisas, como a minha saúde, prestar mais atenção no meu processo de envelhecimento, amadurecimento, e com isso realmente eu estou me tratando mais, estou me cuidando mais. Fábio, eu queria te dizer uma coisa. A gente faz parte de uma organização de líderes, né? E a gente tem, entre as diversas características, a observação. A gente observa muitas pessoas, né? E eu há bastante tempo observo você. Você tem 12 anos no Google e tenho certeza que está deixando um legado de liderança, de influência positiva para a sociedade, para as pessoas que trabalham com você, muito grande, né? Pela consistência, pela simplicidade. Eu acho que nas posições de maior poder, exercê-las com simplicidade faz muita diferença, né? E eu tenho observado que você faz isso de uma maneira consistente, né? A gente observa mais você pelo Google, né? Pelos últimos anos, porque você acaba sendo uma pessoa mais pública e também de outras pessoas que já interagem com o Google, trabalham no Google. E então eu queria te dizer isso, né? Como observador, que acho que você tem feito esse trabalho de deixar um legado de liderança, de influência positiva, né? Parabéns por isso. Poxa, muito obrigado, Tuane, obrigado, Rossana. Foi um prazer. O que eu puder fazer para tentar, nessa breve passagem por aqui, né? Deixar algumas referências. Eu acho que o Brasil é muito carente de referências, sabe? Eu tentei, ao longo da minha vida, observar quais eram as referências positivas fora da minha casa, que as da minha casa são óbvias, mas fora da minha casa, e fui incorporando coisinhas de diversas pessoas. Então, se eu pudesse ser alguém que coletou essas referências, capturou essas referências e deixou um pouco mais para várias pessoas, enquanto eu estou numa posição que me permite ter voz, ou mais voz, eu acho que eu estou fazendo parte da minha responsabilidade. Eu acho que esse podcast, você transpareceu isso muito bem, né? Tem aquele jargão high-tech, high-touch, e a gente tocou os dois extremos. A questão de valores humanos, de história e de responsabilidade e preocupação com a sociedade, com as pessoas, e, por outro lado, toda a questão de tecnologia, né? Então, eu estava pensando que a gente ia abordar muito mais o high-tech, e foi uma bela surpresa ter visto o ser humano atrás da máquina. Fábio, a gente sempre compra um livro para presentear os nossos convidados aqui no podcast. Eu, assim, acho que tem uma chance de você já ter lido, né? Depois você vai me falar se sim, mas é A Lei de Potência, que é o Power Law, do Sebastian Mallaby. Ele fala um pouco sobre a história do venture capitalist,
dos 40 anos para cá, de grandes empresas como as Big Techs que a gente conhece hoje, que interagem com a gente, do Google, fala da Uber, fala de outras grandes empresas, né? E um pouco do bastidor disso, de como essas decisões, às vezes, elas são muito embasadas em dados e também como elas têm uma influência muito grande da sensibilidade, vamos dizer assim, da percepção de quem está por trás da tomada de decisão, né? Então, opa, não li ainda, obrigado, vou ler. Esse aqui é um livro que você vai gostar. Obrigado. Com certeza. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado com a gente. Foi um prazer. Manda um abraço para o pessoal do IPO, que é pessoal gente fina. Obrigado, Fábio. Conheço muita gente de lá e gosto muito deles. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você. O abraço você vai dar pessoalmente pelo YouTube. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.